Chega um momento aqui que Paulo se volta para Timóteo e começa a alertar Timóteo a respeito de homens que iriam entrar na igreja, ou que surgiriam mesmo do meio da própria igreja. Paulo fala disso também em Atos capítulo 19, que se levantaria no meio do povo, ou surgiria de dentro da própria igreja homens que iam distorcer a verdade. E Paulo diz a Timóteo que se alguém ensinar alguma outra doutrina e não se conformar com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo a piedade, ele diz no verso 4, esse é soberbo e não sabe de nada. Então o que é que Paulo começa aqui a alertar Timóteo aqui, meu irmão? Paulo começa a alertar Timóteo, se surgir alguém pregando uma doutrina que não seja a sã doutrina que Jesus ensinou, esse camarada é um soberbo e ele não sabe de nada. Se surgir alguém, Paulo, que não se conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, Paulo queria, aliás, Paulo sabia, para que uma igreja seja uma igreja santa, pura, sem mancha, sem mácula, irrepreensível, uma igreja fiel a Deus, ela precisa aprender a doutrina sã. E o que é uma doutrina sã? É uma doutrina sem doença, sem enfermidade, uma doutrina sem mancha, sem mácula, sem distorção, é uma doutrina perfeita, harmônica, completa. Então Paulo sabe que uma igreja, para aprender a ser fiel a Deus, a igreja precisa aprender essa sã doutrina. E Paulo está dizendo aqui que se surgir alguém que não se conforme com a sã doutrina, com as sãs palavras do Senhor Jesus, com a sã doutrina, com as sãs palavras do Senhor Jesus, Paulo disse que era para ter cuidado com essa pessoa. Então, querido, nós precisamos entender uma coisa, que às vezes eu vejo uma confusão na mente do povo, na mente de algumas pessoas, inclusive irmãos mesmo, em relação ao que ouvem em muitos lugares. Nós sabemos que hoje, se você ligar o rádio o dia inteiro, tem programa evangélico. Nós sabemos que hoje, se você ligar a televisão em vários momentos, tem programa evangélico. Mas aí eu lhe pergunto, o que estão pregando esses programas evangélicos? O que estão anunciando ao povo esses programas de rádio, televisão, que se dizem ser evangélicos? O que estão anunciando ao povo? Será que eles estão anunciando ao povo a sã doutrina? A doutrina sã? A doutrina sem adulteração? A doutrina sem distorção? Ou será que eles estão ensinando ao povo uma doutrina que não é sã, adulterada, prostituída? Outro dia, uma certa vez, eu estava aqui no templo, e Deus tinha colocado um propósito no meu coração, eu vinha para cá todo dia, e aí eu colocava a caixa de som, aquela caixa acústica que a gente tem ali de fazer os cultos campal, inclusive aqui está lá na Pajuçara, e eu colocava na porta, aí ligava e colocava uma pregação, e eu fiz isso vários dias, inclusive até uma vida que ia passando foi alcançada, isso já faz menos de 3 anos, e essa pessoa ainda continua na igreja hoje. Aí, uma certa vez chegou um moço olhando para um lado para o outro, contando as igrejas, parou na calçada rindo, e esse moço era católico, depois eu conversei com ele, era católico. E ele chegou rindo, disse, rapaz, você viu aí, ó, quantas igrejas tem? É muita igreja. Eu digo, meu irmão, mas faça o seguinte, pegue sua Bíblia, e visite cada uma delas, e veja qual estão pregando a sã doutrina. Ele disse, não é porque eu sou católico, eu digo, inclusive a sua anda longe de pregar essa doutrina. Falei, o homem ficou logo meio brabo logo, mas eu falei logo. Eu digo, entra nessas igrejas aí, meu irmão, com a Bíblia e vai ver quem está pregando essa doutrina. Olhe lá se você conseguir encontrar uma. Porque, meu irmão, a questão não é apenas pregar alguma coisa, você entende isso, irmão? Olha, irmão, eu vou ensinar hoje para vocês os 7 passos para conquistar riqueza. Aí primeiro você faz um voto, aí você pega o envelope, cumpre o voto, bota a melhor cédula que você tiver, deposita na caixa de oferta, pronto, 7 passos para ficar rico. Aí você faz isso durante toda a semana, você dá um jeito aí para arrumar R$1.000 toda semana e trazer para a igreja, aí desse jeito você vai ficar rico, 7 passos para ficar rico. Então, meu irmão, é isso que estão ensinando nas igrejas, isso, meu irmão, vou lhe afirmar com certeza, isso não dá salvação de ninguém, isso só tem produzido ganância no coração do povo.
O apóstolo Paulo disse: irmão, se alguém não se conformar com as sãs palavras do Senhor Jesus e com a doutrina que é a piedade, é um soberbo e não sabe de nada. Está aqui Paulo dizendo. Então eu quero dizer, meu irmão, que esses pregadores, pastores, esses ministérios que distorcem o evangelho de Cristo são soberbos e não sabem de nada. Soberbo por quê, pastor? Porque se eles estão ultrapassando a doutrina de Cristo, é porque eles estão querendo dizer que Jesus errou e não sabia de nada. No momento, irmão Júnior, que eu acrescentar alguma coisa à doutrina, eu digo: não, Jesus não, ele não soube disso aqui, eu vou acrescentar porque Jesus não sabia. No momento que eu tiro alguma coisa da sã doutrina, eu estou dizendo o quê? Não, Jesus colocou isso aqui, mas estava errado, eu tenho que tirar. Então não passa de um soberbo. E Paulo diz: é um soberbo e não sabe de nada. Paulo está dizendo aqui. Então qualquer lugar que você vê, seja na igreja que for, distorcendo o evangelho, distorcendo a palavra. Estava pregando a doutrina do batismo, porque eu aprendi a minha vida inteira que batista tem que fazer um curso, né? E isso não era assim na igreja primitiva, no começo da igreja. Isso vai ver eu entrar na igreja 200 anos depois. Por algumas pessoas aí, começaram a colocar isso dentro da igreja. Mas no começo não era assim não. E eu não acho, irmão, que nós temos o direito de mudar o que os apóstolos ensinaram. Pode ter sido os pais da igreja. Se você estudar um pouco sobre os pais da igreja, você vai ver que muitos deles também acabaram introduzindo algumas heresias dentro da igreja. Embora são aclamados, eles eram chamados de pais da igreja por quê? Chamados de pais da igreja porque todo mundo atendia o que eles falavam, ouvia o que eles falavam e obedecia o que eles falavam. E alguns acabaram lá se envolvendo com movimentos apóstatas na época, e alguns acabaram introduzindo heresia dentro da igreja. Então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: eu não sou idólatra de homem, não. Esse negócio de pai da igreja, eu tenho que investigar bem direitinho quem andou direito, quem não andou direito. Quem não andou direito, quem quiser chamar de pai da igreja, chama. Isso aí, para mim, o pai da igreja é Jesus e acabou a história, é Deus e acabou a conversa. Esses homens aí foram apenas uns instrumentos de Deus, né? Que ajudaram aí no desenvolvimento da igreja, no avançar da igreja, na organização da igreja. Mas eu não entendo que nós tenhamos o direito, embora tenha sido os pais da igreja, nós não temos o direito de mudar aquilo que Jesus ensinou e que os apóstolos pregaram. Então vieram introduzir esse negócio de catecúmenos, de curso de batismo, 200 anos depois. Não existia isso. Aí estava pregando sobre a doutrina bíblica do batismo, que a pessoa que diz ali, confessa que crê em Jesus e diz que quer se batizar, nós não podemos negar o batismo dessa pessoa. A pessoa diz que creu em Jesus ali, se ela pediu batismo, amanhã tiver batizado, quiser se batizar, nós não podemos negar, não precisa fazer um curso. E nós também não precisamos investigar a vida de ninguém, porque o batismo é nada mais, nada menos do que a minha confissão de fé, dizendo: eu creio em Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz, capítulo 2, que foram batizadas 3.000 pessoas num só dia. Paulo foi batizado num único dia, e Paulo tinha acabado de se converter. Paulo foi batizado no mesmo dia que se converteu. Cornélio e a sua família foi batizado no mesmo dia que se converteu. Eunuco lá no capítulo 9, né, de Atos, ele foi batizado no mesmo dia que se converteu. E muitos outros relatos de pessoas que foram batizadas no mesmo dia que se converteu. Outros foram batizados errado, como está lá em Atos capítulo 19, que Paulo chegou lá e perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando quero? Nós nem sabíamos que tinha o Espírito Santo. Vocês foram batizados em quê? No batismo de João. Pois rapaz, João anunciou que tem que crer em Jesus. Aí foi e batizou de novo eles no nome de Jesus. Aí a gente começa a pegar essa doutrina, esse ensinamento. Aí surge alguém para dizer: isso é um herege. É um herege por quê, meu irmão? Se eu estou mostrando aqui nas escrituras bem direitinho do jeito que eles fizeram, e estou procurando fazer, mas é porque os pais da igreja, meu irmão, se os pais da igreja mudaram a doutrina bíblica, é problema deles. Se os pais da igreja mudaram a doutrina do batismo, aí é problema deles. Nós não temos o direito de escolher quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, meu irmão, o que acontece? O que eu quero dizer? A gente prega a doutrina do batismo, mostrando versículo por versículo a forma correta, o jeito correto, como eles faziam. A gente vai, pega a Bíblia também, tenta mostrar versículo por versículo direitinho, que o fim da lei é Cristo, que as pessoas não precisam mais pagar o dízimo por obrigação. Por que os pastores cobram o dízimo, não cobram também o sábado, não cobram também a circuncisão? Enfim. E alguns chegam a dizer que nós somos hereges. Herege porque nós estamos mostrando dentro da sã doutrina aquilo que Jesus ensinou. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, irmão, que para essa igreja que se diz evangélica que está aí, as pessoas cresceram alicerçadas numa doutrina tão distante do que é a verdadeira doutrina, que quando se mostra para eles a verdadeira doutrina, eles acham estranho a doutrina de Cristo verdadeira. Quando você mostra na palavra a verdade, simplesmente a sã doutrina, eles acham estranho.
Porque estão acostumados com doutrinas adulteradas, com doutrinas prostituídas. E o apóstolo Paulo está dizendo que se alguém não se conformar com a sã doutrina do Senhor Jesus, que é segundo a piedade, esse é soberbo e nada sabe. Paulo diz aqui no verso 4, ó, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento. Olha o que é que eles são também, corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando, ou seja, pensando que a piedade seja causa de ganho, ou fonte de lucro. Ele diz, aparta-te dos tais. O que Paulo está dizendo? Esses homens não sabem nada, são soberbos, são corruptos de entendimento, têm uma mente corrompida, são privados da verdade, ou seja, eles não conhecem a verdade. Por isso eles não se conformam com a sã doutrina do Senhor Jesus, são privados da verdade e pensam que a piedade seja uma fonte de lucro. Aparta-te dos tais. Por quê? Foi isso que transformaram hoje. A piedade virou uma fonte de lucro. Na época dos apóstolos, irmão, ninguém fazia nada para a obra e nem para o próximo esperando alguma coisa em troca. Eles não aprendiam isso. Se você for em Atos capítulo 4, você vai ver, ele diz assim, não havia pois entre eles necessitado algum, porque todos que tinham propriedades, vendendo-as, traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um de acordo com a necessidade que cada um tinha. Pronto. Eles faziam isso, vendiam o que tinha, traziam as propriedades para a igreja, e ali os apóstolos direcionavam como que tinha que ser gasto aquele dinheiro, ajudando os pobres necessitados, enviando missionários para um canto para outro, sustentando esses missionários. E aí, meu irmão, aquelas pessoas vendiam suas propriedades para trazer para a igreja, não esperando nada em troca. Eles simplesmente vendiam e traziam por amor de querer ajudar os irmãos da igreja, pelo amor de querer ajudar as pessoas necessitadas da igreja, ao ponto de continuar vendo pessoas pobres, mas não necessitados. Por causa daqueles que tinham mais, traziam os seus recursos para a igreja, e a igreja lhe ajudava os irmãos mais necessitados, para que não houvesse necessitado entre eles. E eles não faziam isso esperando nada em troca não, meu irmão. Fazia isso simplesmente pela piedade, pela compaixão, pelo amor, de contribuir, de ajudar. Mas hoje é diferente. Hoje se alguém vai ensinar alguém para dar dinheiro à igreja, porque aprenderam essa estratégia aí, os líderes. Não, para poder o povo da igreja tem que entrar muito dinheiro, a gente tem que entrar muito dinheiro. O pastor tem que ganhar um saláriozão bom de 20 mil, 30 mil, 50 mil. A gente tem que construir megas templos, tem que colocar mármore, granito, poltronas adornadas com ouro para os pastores, os profetas, os homens de Deus sentar. Então tem que entrar muito dinheiro, e só tem um meio de entrar muito dinheiro. É a gente dizer, pô, meu irmão, olha, Malaquias 3,10, deu dízimo, ou dê muito dinheiro, muita oferta, vai depender da sua fé. E quanto mais você dá, mais Deus vai lhe abençoar. É isso que eles falam. E se você tiver coragem até fé, aliás, se você tiver fé de vender até tudo que você tem e trazer para a igreja, Deus vai abrir as portas do céu e vai multiplicar 100 vezes mais na sua vida. Aí eles mostram a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, que eram homens ricos. E aí, as pessoas movidas por esse tipo de doutrina, eles acabam trazendo dinheiro, mas esperando o cumprimento daquela promessa que foi prometida. Eles não trazem simplesmente pela piedade e o amor de ajudar. Não trazem. Então, meu irmão, o Paulo está dizendo aqui que a piedade, ela não é causa de ganho. Nós não devemos praticar a piedade esperando alguma coisa em troca, porque se for assim, ela deixa de ser piedade e passa a ser barganha. Eu disse, irmão, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a forma correta de ajudar, de ofertar. Fico vendo quantas pessoas estão dando dízimo, e Deus não está recebendo. Mas estão muitos, a maioria, aliás. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, que Deus ama quem dá com alegria. Pronto. Quantas pessoas estão dando muito dinheiro para a igreja? Está servindo, mas Deus não está recebendo. E como é bom a gente dar para servir para a igreja e para Deus receber também, com alegria. Mas só tem um jeito, qual é? Dar com alegria. E quem dá por barganha não está dando com alegria não. Quem dá por barganha é o quê? Eu vou dar, mas eu espero alguma coisa em troca. É isso que a igreja aprendeu. Não era assim que nós éramos no passado? Era ou não era? Era o que a gente tinha aprendido. Não, vou dar meu dízimo, Deus vai abrir as portas do céu. Depois nós estávamos lá orando. Senhor, eu dei, eu estou dando, sou dizimista, Senhor. A porta do céu se abra sobre a minha vida. Quando aparecia algum problema, alguma coisa ali nas nossas finanças, a gente não, devorador, você está repreendido.
Não era assim? Porque a gente aprendeu errado. A gente aprendeu da forma errada. E a gente vivia cobrando a Deus sem nem perceber que estava cobrando. E nós não tínhamos o direito de cobrar nada de Deus, porque Deus não obrigou ninguém, Deus não obrigou a igreja dos gentios a dar o dízimo, não, meu irmão. Deus ensinou, a palavra de Deus ensinou a igreja dos gentios, somos nós que não somos judeus, a ajudar qualquer coisa que nós formos fazer de coração, com alegria e com amor, e não esperando alguma coisa em troca. Jesus, ele ensinou lá em Lucas 14, vai lá para Lucas 14, Lucas capítulo 14, verso 12, Lucas 14, 12, olha o que é, porque aqui, eu esqueci de citar o versículo, verso 6 de 1 Timóteo 6, ele diz assim, mas é grande ganho a piedade com contentamento. O Senhor disse o quê? Que nós vamos ter grande lucro, se a nossa prática de piedade for feita com contentamento. Vamos entender o que é isso? Eu vou ter lucro, se eu praticar a piedade com contentamento. Lá em Lucas 14, Jesus explicou o que é isso. Você já encontrou aí o verso 12? E dizia também aos que o tinha convidado, Jesus disse para ele assim, ó, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Quando fores fazer um convite, chama os pobres, aleijados, mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição do justo, amém? Olha o que é a piedade com contentamento, olha o que é, a piedade com contentamento. Jesus disse, quando você for fazer alguma coisa, não faça para ser recompensado, é isso que ele está dizendo. Quando for fazer alguma coisa, faça, mas não espere recompensa. Foi isso que ele falou. Se você der alguma coisa para alguém, esperando algo em troca, você já recebeu sua recompensa. Mas se você der alguma coisa para alguém, sem esperar nada em troca, você vai ser recompensado por Deus no dia do julgamento. É isso que ele diz. Lembra o que Jesus falou das esmolas? Quando for dar uma esmola, dá de uma forma que a tua mão direita não veja o que a esquerda está fazendo, porque senão você já recebeu sua recompensa. O que é isso? Eu vou dar uma esmola, é isso que Jesus está falando, eu vou dar uma esmola, está aqui uma pessoa precisando de uma esmola, aí eu já chego na frente de todo mundo, opa, está aqui a esmola, opa, está aqui, opa, está aqui a esmola, opa. Eu não dei nem para ajudar, eu dei para me amostrar. Mas Jesus disse, vou dar uma esmola, dê escondido, para que ninguém veja. E quando você fizer isso escondido, Deus vai ver e vai te recompensar. Foi isso que Jesus falou. Amém? Isso é a prática da piedade com contentamento. Isso é isso. Fazer para se amostrar, para se exibir, você já vai receber a recompensa na hora. Qual, pastor? O elogio dos homens. Aí eu te pergunto, você prefere receber o elogio na hora ou esperar um pouquinho mais para receber a recompensa de Deus? Um pouquinho mais. Não é isso? É, porque a recompensa dos homens é o quê? Olha, rapaz, como o irmão Júnior Coelho, né? Olha como ele ajudou aqui, esse pobre, esse necessitado. Olha, o Adalberto deu R$100 para esse coitado aqui. A única coisa que você vai receber é um elogio. Pronto, só isso. Aí você vai para casa, eu sou bom, eu sou bom. Não, mas a glória é de Deus, a glória é de Deus, aleluia. Aleluia, glória de Deus, mas eu sou bom demais. Mas a glória é de Deus. Ele já recebeu a recompensa. No outro dia, aquele elogio ali, ó, já passou. Mas se nós esperarmos pela recompensa de Deus, meu irmão, nós não vamos receber nada na hora, mas no dia que Jesus vier, Ele vai recompensar todas as suas ações em nome de Jesus. Essa é a prática da piedade com contentamento. Essa é a prática da piedade com contentamento, meu irmão. Essa é esse tipo de prática que vai agradar a Deus. Essa é a sã doutrina que Deus nos quer ver praticando. É isso que Deus nos quer ver praticando. Então os irmãos entendem isso, amém, irmãos? Então, amado, olha, dessa forma que nós temos que andar. É dessa forma que nós temos que nos conduzir. Até bem aqui, Paulo está falando, mas o que está acontecendo hoje? Transformaram a piedade em fonte de lucro.
Já percebeu que não se faz mais nada esperando a recompensa de Deus? As pessoas só fazem, esperando a recompensa de Deus, que eu digo, né? Não, vou fazer aqui por amor. Não estou esperando, não estou preocupado aqui em receber nada. Pronto, esse aí é o que vai ser recompensado por Deus. Mas aquele que faz esperando alguma coisa, esse não vai ser recompensado por Deus. Deus deu dons para nós ganhar almas. Deus nos deu dons para nós louvarmos a Ele. Mas os homens estão usando os dons de Deus para receber recompensa agora. Quando eles fazem CDs e começam a vender, eles estão recebendo a recompensa deles dos homens. Mas se eles fizessem o CD para dar de graça, eles não iam ganhar nada agora. Mas quando Deus viesse, então eles receberiam a recompensa do Pai. Os cantores, pregadores, você vai chamar qualquer cantor, já virou um vício. Um vício. Qualquer cantorzinho por aí que você conhecer aí. Ô irmão, vem cantar aqui na nossa igreja. Não, vou, meu irmão. Como é que você vem? Não cobro nada não. Cobro nada. Você vende só aí uns 10 CD ou 20 CD para mim, já está bom. Pô, já estipulou o valor. Já cobrou. Já cobrou. Agora se você dissesse, não irmão, não cobro nada não. Levanta uma oferta aí voluntária de amor da igreja. E amém, glória a Deus, aleluia. Pronto, aí, tudo bem. Aí era para a despesa dele, né? Mas vim cobrando, irmão. Ele já recebeu a recompensa. Você convida um pregador desse aí, um bichão desse aí dos Gideões? Ô meu filho, quanto é que você vem pregar aqui? Vou, sim, eu vou. Aí ele vem, quanto é? 12 mil, 10 mil. Pronto, ele vem, prega, leva os 10 mil, já recebeu a recompensa dele. Mas se ele viesse de graça, para transmitir uma doutrina verdadeira, ele seria recompensado pelo Pai na ressurreição do justo. Mas o povo está trocando a recompensa de Deus pela recompensa do homem, meu irmão. E eles vão comer tudo aqui, vai ficar tudo aqui. Depois que eles comerem e expelirem fora, vai ficar tudo aqui. Mas se você fizer, meu irmão, escondendo, se você fizer por amor e alegria, sim, para ajudar os pobres necessitados, ou qualquer coisa, evangelizar para alguém, pregar para alguém, sim, 1 quilo de alimento, uma cesta básica você dá para um pobre necessitado, 50 reais que você tira um dia para uma pessoa que está passando necessidade, o pai está aqui, compra alguma coisa para você, tudo isso, meu irmão, Deus irá ver, irá lhe recompensar na ressurreição do justo. Eu lembrei agora, irmão, de Atos capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1. Hoje, irmão, eu ia discorrer mais alguns versículos aqui do capítulo 6, mas nós vamos deixar para domingo que vem. Vamos nos concentrar nesse assunto aqui, nesse assunto nós estamos. Essa questão da piedade, da caridade, das boas obras. Porque isso eu vou dizer para você uma coisa, irmão, isso está escasso na igreja hoje, viu, irmão? Isso está escasso na igreja hoje. A gente tem coragem de comprar relógio de ouro. A gente tem coragem de comprar sapato de R$1.000, tem coragem de comprar terno de R$3.000, tem coragem de comprar carro de R$200.000, mas não tem coragem de ajudar um irmão necessitado da igreja com R$100. Não tem. Porque já que o cara tem coragem, tem dinheiro para comprar um sapato de R$1.000, tem dinheiro para comprar um terno de R$1.000, relógio de R$5.000, ele teria condição muito bem de todo mês. Rapaz, sabe uma coisa? Deus colocou no meu coração, todo mês eu vou dar R$200 àquele irmãozinho daqui, todo mês, ajudar ele. Mas não faz não, irmão. Não existe mais isso não. E eles dão até mais. Mas se der um envelope ungido para eles, aí bota R$1.000, bota R$2.000 dentro. Se der, basta dizer que foi ungido. Bom, se o pastor derramar o suor em cima do envelope, opa, pronto, um envelope desse faz milagre demais. O cara pega mesmo e não tem nem conversa. Mas olha o que é que olha, Atos capítulo 10, verso 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, ou varão, né? Centurião da corte italiana, ele era líder de 100 soldados. E esse homem tinha um salário bom. Piedoso, verso 2. Temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase às 3 horas da tarde, a hora 9, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E Cornélio, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém. Presta atenção. Olha aí, irmão.
que é que ele está dizendo? As tuas orações. Depois, quando nós estiver falando de oração, a gente vai e entra aqui. Hoje nós estamos falando das esmolas, da caridade, da piedade. Eu já preguei sobre oração e a gente entrou nesse assunto aqui. Mas hoje é esmola, caridade e piedade. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O que o anjo está dizendo para Cornélio? Irmão, um anjo já veio falar com você, não? Já apareceu um anjo para você, igual você está me vendo aqui? Poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Para até ser que um dia venha você ter uma visão assim. Mas por que aquele anjo apareceu a Cornélio? Aquele anjo apareceu a Cornélio porque Deus enviou aquele anjo. Nenhum anjo tem autoridade de aparecer por espontânea vontade a ninguém. Para um anjo aparecer a alguém, precisa Deus mandar, enviar o anjo aparecer. Lembra lá em Lucas capítulo 1, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade chamada de Nazaré, a uma virgem chamada Maria. Ele foi enviado por Deus. Lá em Daniel, aparição naquele anjo que aparece para Daniel. O anjo, quando o anjo aparece a Daniel, ele diz: Daniel, eis que eu te sou enviado. Ou seja, Daniel, mandaram eu vim. Me mandaram vir, eu fui enviado. Enviado é alguém que foi ordenado ir, ele não foi por conta própria. Então, quando esse anjo aparece para Cornélio, foi Deus lá no trono, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, aquele que ninguém nunca viu, aquele que só Ele tem a eternidade, aquele que é o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Disse: anjo, vá lá falar com Cornélio, e diga assim, assim, assim. E o anjo veio. E o anjo diz: Cornélio, Deus está guardando em memória as tuas esmolas. Isso é Novo Testamento, isso aqui, ó. Isso aqui é Nova Aliança. As esmolas de Cornélio estavam subindo para a memória diante de Deus. Ele fazia muitas esmolas e Deus estava recebendo, se alegrando e memorizando. Ou seja, que Deus não ia esquecer das esmolas de Cornélio. Está subindo para a memória, ou seja, no dia do julgamento, Deus vai lembrar das tuas esmolas, Cornélio. No dia do julgamento, Deus vai lembrar. Pode passar o tempo que passar, 2000 anos, que já passou 2000 anos, né? Pode passar 2000 anos, Cornélio, 3000 anos, mas no dia da ressurreição dos mortos, Deus vai lembrar: Cornélio, você fez esmolas que me agradou. Ele disse que está subindo para a memória diante de Deus as esmolas que Cornélio fazia. E o texto diz que ele fazia muitas esmolas. E Cornélio certamente estava cumprindo o que Jesus ensinou, embora sem nem conhecer Jesus ainda. Ele dava as esmolas com amor, com piedade, compaixão e misericórdia, não para se amostrar. Amém? Então, meu irmão, e a prática desse homem agradou a Deus. Lembra lá em Mateus 25, vamos lá. Um versículo vai puxando o outro. Mateus 25. O Espírito Santo vai mostrando e a gente vai falando. Mateus 25, verso 31. Mateus 25, 31. Diz assim, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem, Jesus mesmo está dizendo isso, vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, dirá o quê? Venham benditos de meu Pai, e tomem por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Verso 35, por quê? Jesus vai dizer: porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu adoeci e vocês foram me ver, eu estive na prisão e vocês foram me ver. O que é que eles estão fazendo? Boas obras, piedade, caridade. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo
que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém? Entendeu? O que Jesus disse? A prática de caridade, de piedade, feita com amor a um dos meus pequeninos irmãos, crentes, que me servem, é mesmo que está fazendo a mim. E isso vai dar recompensa para vocês no dia da ressurreição. Amém, pessoal? Então, querido, essa é uma palavra fundamental para a igreja hoje. Essencial. Que a igreja precisa guardar. Que a igreja precisa praticar. Então, querido, olha, que nós possamos aprender a viver essa palavra, a guardar essa doutrina. Amém, pessoal? Nós possamos praticar, que nós possamos exercer, que não esteja apenas em nosso lábio, nem só em nosso coração, mas que se torne uma prática de vida para nós. Amém, pessoal? Para que nós possamos sim, no dia do Senhor, ser recompensados por Ele na sua vinda.